Agora, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode aplicar o uso do OpenAI na sua empresa e aproveitar todos os documentos que vocês já possuem dentro de um contexto de conhecimento que vocês já têm, já de dados não estruturados. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu já tenho aqui o playground do GPT, aonde a gente vai colocar determinados documentos da L3 para a gente fazer perguntas para esses documentos aqui. Então, esses foram os documentos que eu selecionei para colocar, para adicionar valor na camada do GPT. Essas informações são arquivos de e-books que nós temos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um checklist de transformação digital que a gente usa para poder fornecer aos nossos clientes potenciais. Temos aqui o guia, que é um guia para você transformar sua empresa numa organização data-driven. Temos os épicos de Customer Experience, temos o nosso e-book de fatores críticos para a experiência do cliente, alguns outros documentos que a gente adicionou aqui no nosso GPT. Então, aqui no ChatGPT, eu posso adicionar meus dados. Então, eu já fiz a configuração, eu vou adicionar aqui qual que é o serviço, qual que é os documentos que já estão prontos. Eu já indexei esses documentos. Vou fazer aqui a seleção dos nomes desse arquivo com o título. O URL não precisa, então o conteúdo fica relacionado ao content e o título. Eu vou dar um avançar e eu vou conectar estes meus conteúdos indexados e vou fazer perguntas agora para o GPT, para ele determinar as respostas. Então, eu posso fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta: como fazer a diferença e aproveitar ao máximo os benefícios da inteligência artificial. Eu vou dar um Enter e eu estou perguntando para ele, falando para ele indexar com os conteúdos da L3. Então, o que ele vai trazer aqui para mim como resposta? Olha que bacana. Para fazer a diferença e aproveitar ao máximo os benefícios, é importante entender como ela funciona e como pode ser aplicada em diferentes áreas. E ela também traz aqui as referências, os documentos de referência que foram citados aqui. E eu vou ter aqui, se eu clico, ele vai vir a fonte da informação, que foram os épicos. Ele vai dar aqui o e-book de Data Driven e as outras citações que ele aproveitou. Isso é fantástico. Isso aqui já está funcionando e você pode usar hoje dentro da sua empresa. Então, se eu quiser fazer uma outra pergunta para ele aqui, como por exemplo, o que é ser uma empresa data-driven? Percebam que eu estou limitando as respostas ao conteúdo que eu forneci. Então, ele vai pegar os dados e vai compreender os conteúdos que a gente colocou aqui, que é este e-book de transformação digital, que é o e-book de Data Driven. Ele indexa esse conteúdo, ele entende esse conteúdo e elabora uma resposta para você com base naquilo. Então, ele vai aqui responder: ser uma empresa data-driven significa que a empresa utiliza dados para orientar suas decisões, estratégias de negócio. Isso envolve coletar, analisar e interpretar dados. Fantástico. Está aqui. Pronto, feito, funcionando. E aí você pode criar uma interface. Essa é uma interface mais básica e você pode fazer as perguntas aqui. Você pode fornecer, como por exemplo, um caso de RH. Então, políticas de reembolso, políticas de viagem, você pode colocar esses documentos, ele vai indexar e você já vai ter o GPT funcionando para você. Então, eu posso falar aqui, ó, liste as vantagens para uma empresa com a
transformação digital. Transformação digital. Então, eu peço para ele responder, ele vai indexar com os documentos que nós fizemos e vai responder também referenciando as citações. Da mesma forma que a gente fez naquele ambiente, aqui já é um para o usuário final. E aqui também eu vou ter a parte de segurança se aquela pessoa pode ou não acessar aquele documento. Isso também está aqui. A pessoa pode ou não acessar esse documento. É muito bacana, muito legal. Eu posso fazer também mais uma pergunta aqui. Quem é a L3? E ele vai responder para mim quem é a L3, baseada nos documentos que nós temos e as citações que ele encontrou. Uma outra forma de uso é o que é chamado de conclusões. Essas conclusões é o complemento do texto que nós vimos lá nas opções que nós vimos. Então, a gente viu o chat aqui, nós estamos vendo aqui o GPT. Então, eu vou selecionar um Text Generation, que é um outro. Eu tenho alguns exemplos aqui. Então, eu vou falar para ele gerar um e-mail. Vou limpar este conteúdo e vou falar para ele, gere um e-mail explicando o que a L3 faz e convidando os clientes a acessarem o site www.l3.com.br. Aí eu vou perguntar para ele qual é o título do e-mail e quais são os principais benefícios de contratar a L3. E eu vou falar para ele gerar. Ele vai completar esse texto para mim com essa instrução. Então, ele vai dar lá, assunto, aproveita os benefícios da L3. Na L3 você encontra soluções de TI que ajudam a aumentar a produtividade. Como empresa de tecnologia, nossa missão é oferecer ferramentas e serviços inovadores. E temos como alguns benefícios aumentar a produtividade, customização de soluções, automatização de processos, redução de custo. E aí eu continuo a geração e ele finaliza aqui. Acesse o nosso site para conhecer mais sobre os nossos serviços. Fantástico. Economiza muito tempo para você poder gerar seus textos. Agora, se você quiser saber se a sua empresa já está preparada para usar a inteligência artificial como uma vantagem competitiva, fale conosco. Está aqui meu e-mail, entre em contato comigo, vamos conversar. A gente tem algumas histórias bem interessantes de impacto com o uso de inteligência artificial para compartilhar com vocês, para inspirar vocês a levarem a empresa de vocês para o próximo nível e ser uma empresa incrível dentro do mercado.